Todas e todos estão aí espalhados. Quem está em Portugal, nesse calor de Portugal, em terra brasileira ou em Londres, Deus abençoe a vida de vocês. É um privilégio para mim poder trazer essa palavra hoje. Estou muito feliz porque o tema é muito bom, é um tema que eu gosto de falar. Então, estou bem à vontade hoje. Pronto, primeiramente já foi orado e glória a Deus por isso. O Senhor, ele fala e o Espírito Santo, ele está aqui conosco hoje, né? O Espírito Santo, ele se envolve em tudo a respeito de Deus, tudo que é para a sua edificação, há a presença do Espírito Santo no meio. Ele nos conduz a essa edificação, a nossa salvação até a consumação dos séculos, porque foi assim que Jesus prometeu. Pronto, a gente vai falar hoje sobre a Bíblia Sagrada, né? Sobre nós estarmos lembrando, né, que a restauração da leitura bíblica e e isso é algo que é muito sério, pois a gente às vezes questiona muito, né, a respeito de, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja, né? O que está acontecendo neste século? Meu pai, Jesus está voltando, o que está acontecendo? A igreja se perdeu, a visão acabou. Na verdade, se chama pouca Bíblia e pouco coração, né? Pouca Bíblia e pouco oração, a igreja se perde, ela enfraquece, ela perde o propósito, ela perde o sentido. E antes de eu falar sobre essa importância, eu quero primeiramente falar rapidamente sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é um dos livros mais antigos, não é o mais antigo, por conta da tecnologia dos egípcios, né? A qual eles já escreviam, né? Então, o livro mais antigo encontrado é os egípcios. Mas o livro mais antigo que até hoje, né, se publica e até hoje ele é lido, é o livro mais lido, é o livro mais antigo e mais lido do globo terrestre, né? De todo o mundo, ele é o livro mais lido dos livros antigos encontrados, né? E é o livro mais antigo que até hoje existe as pessoas que leem e praticam a sua doutrina. Então, é um livro muito vivo, né? Dentro da história, não se existe nenhuma literatura que foi encontrada nesses períodos que ela é praticada, que ela é editada, que ela é vendida como a Bíblia. Inclusive, ninguém pratica mais as leis de Ramsés, as leis dos egípcios, não existe. A Bíblia é o livro que é cumprido. Então, só daí a gente já entende que é algo espiritual. Outra, esse livro é um livro que ele foi escrito dentro de mais ou menos um pouco mais de 1000 anos que ele foi escrito, e dentro dessas escrituras todas que foram rolos, quando se conecta, ela tem uma história que se liga, que se conecta, ela tem um sentido, dando a entender que há um autor sobre ela. Né? Quando você vai ler um livro pequeno, você fala, às vezes tem livros que você abre, você sabe até quem é o autor. Quem é muito de ler vai falar, isso aqui parece ser livro de fulano, porque tem as características. Então, e a pessoa, quando vai escrever um livro, ela demora 1 ano, ela escreve o livro dela, ou mais, né? Mas ela escreve o livro, tem as edições, tem aquilo tudo. A Bíblia, em 1000 anos, não foi 1 ano, 1000 anos, ela se conecta. Então, você dá a perceber que existe um autor por cima, dando. Então, a Bíblia, ela testemunha que há um autor sobrenatural, que há um autor maior, ela testemunha a existência de Deus.
A Bíblia ela foi escrita cerca de 40 pessoas ou autores, né? São 66 livros. A Bíblia ela foi inspirada, divinamente inspirada por Deus. E eu estou dando só esse parênteses só para a gente saber o que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela foi protegida por Deus e através de Moisés, que a gente vai ver no Antigo Testamento, que Deus falava para Moisés, escreve. A Bíblia antes, Deus tinha uma ordem, né, que era a Bíblia oral, que eram as escrituras oral. E os judeus cumpriam isso cegamente, não era igual o telefone sem fio. Não era igual o telefone sem fio que você erra. Era exatamente repetido de pai para filho. E por que que Deus mandava repetir? Por que que Deus falava que tinha que repetir, falar dessa palavra? Por quê? Para que chegasse no período da escrita e pudesse aí Moisés escrever. Moisés veio do Egito, e como Moisés veio do Egito, Moisés sabia a prática do papiro, da folha do papiro. Então, Moisés escreve a história do homem, da criação, o Pentateuco, e a gente vê que foi Deus, porque nós temos alguns versículos, que eu estou até aqui procurando, nós temos alguns versículos que Deus fala para Moisés, escreve. A gente tem vários, na verdade, tá? Então, assim, que Deus vai falar para Moisés escrever o que ele estava vendo, escrever um vencimento da guerra. Então, a gente vê claramente essa intimidade entre Deus e Moisés para que ele escrevesse. Fora essa intimidade de Deus com Moisés, para ele escrever, havia a palavra que ia sendo falada. Então, quando chega Moisés, já havia já as histórias ditas oralmente. Então, o povo já vinha falando sobre Deus, tá? E isso tem uma importância incrível. Eu estou querendo achar aqui que eu. Porque, como isso não é o contexto que eu quero falar hoje, eu não anotei o versículo, mas, poxa, é tão legal essa parte que fala em Êxodo, sobre essa parte de ele anotar. Mas voltando ao que eu estou falando, Moisés tinha essa intimidade e escreve, tá? Então aqui a gente tem a certeza que tudo que está ali naquele Pentateuco, Deus falou com Moisés, tá? Deus falou ou relembrou, já havia a história que vinha sendo dita, então isso era uma prática muito importante dentro de Israel. E agora a gente vai começar com o nosso primeiro texto, que a gente vai ler em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que ele diz assim: Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, o propósito do coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É uma palavra que corta e ela entra aonde nenhuma leitura consegue entrar. A Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia, diferente do que as pessoas falam sobre, porque a Bíblia já perdeu a sua eficácia, né? A Bíblia é antiga, a Bíblia não é para nós. Não, a Bíblia ela é atemporal. O momento que você lê a Bíblia, ela vai encontrar você. E vou dar um outro parêntese. Quando a gente fala sobre a volta de Jesus, o alarme que quando você está lendo Jesus falando mesmo da volta dele, é um alarme que quando você lê, ela é para dentro do seu contexto.
É sempre para a sua geração, tá entendendo? Todas as gerações têm o alarme da volta de Jesus pelas Escrituras. E por quê? Porque se você olhar para trás, uma pregação do William Branham, por exemplo, que foi em 1900 e eu acho que 69, que é um fundo chama outro fundo, a pregação dele, ele está falando da volta de Jesus, porque havia sinais em 1969. Havia sinais da volta de Jesus, havia manifestações da volta de Jesus. Quando Jesus sobe, que ele diz, da mesma forma vocês vão me ver, aquela geração que estava ali esperava que Jesus ia voltar a qualquer momento. E por que que esperavam que Jesus ia voltar a qualquer momento? Porque há um alerta dentro do seu tempo. Porque se Jesus revela na Bíblia, por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim: ah, a Bíblia não é verdadeira, porque Jesus falou que ia voltar e não voltou. E até hoje as pessoas acreditam que é mentira, algumas pessoas desmentem, porque Jesus fala que assim como você vê, ele ia voltar, ou seja, é como se ele estivesse voltando para aquela geração. Na verdade, a Bíblia não deixou claro uma data ou um período. Por quê? Porque senão aquela geração que estava com as escrituras na mão ia perder a salvação. Porque ela ia falar assim: não, Jesus não volta agora. Jesus vai voltar daqui a 1000 anos. Se Jesus já voltar daqui a 1000 anos, o que que eu vou fazer? Tranquilo, tranquilo. Ou se eu sei a data que ele vai voltar, o que que eu faço? Ah, se eu sei que ele volta agora no final desse ano, eu vou fazer o que tiver que fazer. Quando vai chegando perto, eu vou começar a me santificar, me purificar. Então não tem data. O qual é a data? É todo momento. É um alerta. Por isso que Jesus ele fala. Por isso que você tem que ler as Escrituras. Porque Jesus fala o quê? Vai ser como na arca de Noé. Vai ser igual. Ou seja, o povo estava despercebido, dando em casamento, e de repente ele volta. As escrituras, ela te dá a clareza sobre a história e o propósito. E detalhe, a Bíblia Sagrada, lembra quando Moisés aparece no Monte da Transfiguração? Moisés aparece para Cristo, certo? Quando Moisés aparece para Cristo, ele está representando a lei, as escrituras. Quando Elias aparece para Cristo, ele está representando o quê? Espírito Santo, profeta, revelação. Então, aquilo, na verdade, ele é aquela. Tudo na Bíblia é espiritual. Tudo na Bíblia é uma revelação. Tudo na Bíblia tem algo para ser revelado. Moisés e Elias ali estavam se representando o quê? Jesus estava vindo para quê? Para a edificação de uma igreja, para restaurar, para trazer a salvação. E agora a salvação é de um povo? Não. A salvação é todo aquele que nele crê. Então ele entrega a humanidade. E por que humanidade? Porque todos são filhos de Adão. Todos são criaturas de Deus. Eu posso odiar os filisteus, mas vai lá ver a genealogia se filisteu não vem de Adão. Eu posso odiar os amalequitas, mas vai lá na genealogia se ele não é de Adão. Então Deus amou o mundo, e deu a oportunidade para que todo aquele que crê em Cristo seja salvo. Então ali, Jesus está ali, e aí vem quem? Duas testemunhas. Por quê? Quando a gente vai lá em Apocalipse, fala que vai haver duas testemunhas. Pelo que dá para entender que está falando em Apocalipse, é Moisés e Elias. Mas, na verdade, sabe o que Deus está falando? Nós temos duas testemunhas na nossa vida: é a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Então, como que eu me mantenho vivo? A Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Não tem como você andar com Deus e não colocar, não meditar nesta palavra. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Lembra que o povo de Israel era um povo, é um povo extremamente, a gente vai até achar que é um povo religioso, né? Não, eles são muito religiosos. Mas por que que há essa religiosidade? Porque Deus assim o fez. E por quê?
porque eles tinham que criar o hábito de todos os dias relembrar. Todos os dias havia memoriais diários para não esquecer sobre Deus, para estar no topo. Você já ouviu um israelita falar sobre Deus? Você tem a sensação que o Mar Vermelho abriu ontem. Vai ouvir um israelita falando da palavra, ela fica mais viva do que um pregador que conhece muito a Bíblia. Vai conversar, vai ver um vídeo de um judeu explicando sobre algum contexto histórico de Deus. Você tem uma sensação que isso acabou de acontecer. Parece que está vivo neles. Parece que foi ontem. Você sente o gosto salgado do mar morto. E por que isso? Porque todos os dias eles relembram. Anualmente eles têm que terminar a Torá. Todos os dias há palavras que eles relembram e leem como um mantra mesmo. É mesmo, é como uma religião mesmo. Ouve ao Senhor teu Deus, o Senhor é meu único Deus, meu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E por que isso? Porque você coloca no topo aquele que nunca pode sair. Você coloca no topo a verdade, e isso não veio deles. Isso foi de Deus. O que que ele fala? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Falando que ao levantar, ao deitar, ao sair, ao voltar, andando pelo caminho. E por que isso? Para exatamente ter essa lembrança e que para que você vivifica Deus na sua vida. Por isso que se põe no topo. Agora, os filhos que hoje teve a revelação de Cristo, que crê em Cristo, estão sendo imprudentes, porque para onde que a gente aponta? Para Israel. Aonde que a gente aprende? Com aqueles que vão dizer os nossos pais que conheceram a Deus, que você quando vai ouvir, você parece que Deus, você sente Deus ouvindo eles. E o que que eles nos ensina? Medita dia e noite. E eu vou abrir no Salmo 119. Peraí. Salmo 119, olha isso aqui. O Salmo 119, ele é riquíssimo. Porque, primeiro que Salmos é desde lá do início, né? É quando os Salmos foram muitos escritos na caminhada que eles iam para subir para Jerusalém. Então tem muito salmo que é dentro dessa jornada, porque todos eles tinham que se reunir em Jerusalém anualmente. Então muitos salmos é dentro dessa jornada. Davi escreve muito nesse tempo que ele está. Por isso que ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eram muitos salmos, eram cantados nessa peregrinação até o templo, tá? Então, olha só que forte. O Salmo 119, versículo 89, todo o Salmo 19, ele glorifica as escrituras, tá? Mas eu deixei alguns, destaquei alguns aqui. Olha aqui. Para sempre, ó Senhor, Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, tá? A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, ele está dizendo aqui que se não fosse a leitura das Escrituras, ele já havia perecido na sua angústia, mas porque havia uma leitura na palavra, porque a Bíblia ela é o quê? Ela nos traz fé, certo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Então, como que a sua fé é alimentada? Que existe um Deus que pode te salvar, que pode abrir o teu caminho, que diz não temas. Como que você se alimenta isso? Você tem que estar com as escrituras vivificada na sua vida. Você tem que, em algum momento da sua vida, relembrar de um texto, tá? Nunca me esquecerei dos teus preceitos, 93, 119, 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Mais à frente vocês vão ver aqui que ele fala que ele medita dia e noite. E a gente vai ver isso lá no Salmo, que a gente tem que meditar dia, lá no início, dia e noite, porque assim nós seremos o quê? Uma árvore bem plantada. Então nós temos que meditar na palavra dia e noite, porque assim os judeus foram instruídos por Deus. Nós que somos cristãos, nós que cremos que Cristo é o Messias, não devemos anular o Antigo Testamento. Não devemos dizer que o Antigo Testamento é um outro Deus. O Antigo Testamento é Deus. É Deus. E Jesus, inclusive, meus queridos irmãos, Jesus, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todos os que seguiram Cristo, tinham o Antigo Testamento como seu livro sagrado. Paulo era instruído pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi usado para exatamente falar de Cristo. Por que que fala dos crentes de Bereia? Porque quando Paulo estava falando de Cristo, eles estavam abrindo as Escrituras e examinando se as promessas que Paulo estava falando estava batendo. Então, na verdade, não é que eles estavam falando assim, não, vamos examinar, porque estamos desconfiados ou porque não acreditamos. Não, é porque estava vindo uma palavra nova, por isso que chama boas novas. Então, quando está vindo as boas novas, o crente de Bereia só tinha as escrituras. Então, o Antigo Testamento, ele não é abolido. O Antigo Testamento testifica Jesus. O Antigo Testamento testifica Cristo, revela Cristo e revela quem é Deus e como ele age. E não se preocupe, mas irmã, aquele Deus que está lá, eu não quero como Deus, não. Pois é, mas é o seu Deus. É o seu Deus. É o que enviou Jesus Cristo. Mas era tanta morte. Mas você acha que hoje não tem morte? A única diferença é que você não vê fisicamente, mas por dentro está uma sanguinária, um monte de gente morta espiritualmente. O que que mudou? O que mudou que agora não tem mais exatamente essa religiosidade para se manter dentro do povo de Deus. Só que a religiosidade que muitos querem ter nojo e vomitar, ela é o que manteve esse povo tentando relembrar e entrar na linha. Porque quando Neemias vai reedificar os muros, o que que é a primeira coisa que ele faz, queridos? Chama Esdras, o escriba, o sacerdote, lê as escrituras em público. Lê uma vez, lê duas vezes, e a Bíblia diz que eles ficaram um quarto do dia escutando todos os mandamentos, todas as partes de Moisés, relendo e ouvindo, porque não tem como você edificar sua vida sem estar na base, e a base é o que está nas escrituras. Se os antigos já usavam as escrituras para relembrar, por que que eu e você quer ficar esperando? Não, vai vir uma revelação do céu. Toda revelação, ela está vindo baseada naquilo, ó, que nós conhecemos. Como que Jesus vai falar contigo a leitura do céu se você não conhece a leitura do céu?
Já conversou com um índio nativo da sua terra? Fala sobre helicóptero, se ele vai saber. Ele não sabe o que é um helicóptero, ele vai achar que é um bicho novo. Fala para ele sobre alguma marca, fala para ele sobre Nike. Você tem um tênis da Nike? Ele vai achar que é uma outra língua, ele vai achar que é alguma coisa da natureza. Por quê? Porque a linguagem deles, ela é escassa da modalidade. Eles estão no mundo deles. Se você não se alimenta das coisas do céu, que é a Bíblia Sagrada, como que o Espírito Santo vai falar contigo? Ele vai ter que falar contigo numa forma muito, muito daquilo que você sabe, muito limitado. Até para Deus te trazer a revelação do todo, do seu propósito, fica totalmente limitado. Por quê? Porque você não tem a linguagem do céu? E como é que eu tenho a linguagem do céu? Você tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Porque se você ler de Gênesis a Apocalipse, Deus vai fazer você o quê? Navegar. Você vai começar a entender o propósito de Deus, porque quando Jesus fala que as minhas passará céus e terra e as minhas palavras não passarão, que está lá em Mateus, a gente acha que aquilo ali é o quê? É uma profecia que eu recebi ontem da irmã Maria. A irmã Maria me entregou uma profecia e a gente pega esse versículo solto e diz: passará céus e terra, mas a palavra da irmã Maria não passará, não, amados. Vai ver o contexto disso aí. Jesus está falando que nos propósitos de Deus, que está vindo desde Adão, aí você tem que conhecer a Bíblia, ele está vindo em geração, em geração, em geração, e está se cumprindo em Cristo e continuando. A igreja está continuando porque agora tem a volta de Jesus. Então, como é que eu sei os sinais da volta de Jesus se eu não conheço as Escrituras? Você quer ser pego desprevenido? E eu já vou encerrar porque eu já vi que o tempo voou. Olha o que está em Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Olha isso. Olha o que ele está falando. Eu medito todo dia. E porque eu medito todo dia, ele me faz sábio, mais do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Olha isso, você não está entendendo? Olha o que ele está falando. Por eu meditar todos os dias, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A Bíblia, Deus, ele, olha só que coisa forte. Você tem uma das maiores, e olha que aqui, quando está esse texto aqui falando, ele só tinha o Pentateuco. Talvez o rolo de alguns profetas, tá? Tinha rolo, que a gente não vai saber aqui o período da data, mas não estava completo. Ainda ia vir alguns profetas ainda com seus rolos. Mas olha, da quantidade que eles já tinham, já fazia ele estar sobre a média, já fazia ele ficar acima dos seus inimigos, já sabia ele compreender mais do que os mestres, ou seja, ele não era enganado. Isso você pode falar, não, mas isso é antigo. Pois é, para você ver, para você ver. Sou mais prudente do que os idosos. Por quê? Porque esse livro ele é para frente, ele te leva para frente. Sou mais prudente que os idosos porque eu guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio o meu pé. Olha aqui que ele completa no 101 para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensina quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Está aqui alguém que está revelando o amor pela Escritura, que ele já começa no 119, 97, fala quanto que eu amo essa Bíblia, quanto que eu amo essa Escritura. E por que que ele diz quanto que eu amo? Porque ele diz, porque me livrou no dia da angústia, porque me fez estar sobre os mestres, porque me fez estar sobre os meus inimigos, por isso que eu amo. Tá aqui alguém que entendeu o poder dessas palavras. E já terminando,
E aí vem o versículo que todo mundo conhece: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se é lâmpada para os meus pés, pés é o quê? Direção, amados. O que é pé? Ide. O que é pé? Caminhada, direção, estratégia. Pé é a sua vida. Pé simboliza o quê? Caminhos. Caminhos. Ele está dizendo: tu é lâmpada para todas as minhas direções, para todos os meus caminhos. E aí, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. E ele, olha o que ele diz aqui: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra é a fé. Ele está dizendo aqui: Senhor, eu estou muito aflito agora, mas me vivifica através da palavra. Sabe o que ele está querendo dizer? Me relembra. Lembrando sobre Neemias, que eles liam as escrituras e choravam. Diz a Bíblia que eles choravam e rasgavam suas vestes. Relembravam de quem é Deus, relembrava do seu temor. Eles voltaram, sabe aí que começa a fazer? Começa a relembrar que não pode haver deuses. Tira a idolatria, joga por terra as mentiras, o pecado, porque relembraram as escrituras. E aí você se edifica, e aí você se coloca no plano e você está a favor de Deus. E antes de eu orar para encerrar, no 119, 114 diz: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Você, às vezes, está tão desesperado. Procura coach, procura terapia, procura livros, procura psicólogos e filósofos, né, psiquiatras. E ele está falando: eu estou tão aflito. Me traz a tua palavra, me relembra daquilo que eu estou lendo todos os dias. Me vivifica, porque a tua palavra me traz vida. E eu quero fazer uma oração, Pai, no nome de Jesus. A tua palavra, como salmista, homens, Pai, que estava fresco, homens que vinham, Senhor, sabendo da necessidade de ler, estar relembrando, para que no dia mau ele pudesse, Senhor, ter uma base, que é a tua palavra. E nesse Salmo 119, ele deixa claro que no dia da aflição, o que trouxe vida a ele foi a palavra que ele meditava dia e noite. Foi o que fez ele estar à frente das guerras e das batalhas, dos inimigos. Pai, a tua palavra é o que nos mantém salvo e dentro da arca. Pois, Senhor, como alimentaremos a nossa fé se não temos como por base a palavra que nos traz fé? Senhor, muitos têm tido fé nas pessoas porque elas se alimentam todos os dias de sonhos mentirosos, de pessoas na internet que mentem. Pessoas, Pai, que dizem qual é o melhor caminho, mas ninguém tira o seu tempo gratuitamente para meditar naquele que nos coloca acima dos idosos, dos mestres, aquele que nos equilibra, aquele que nos fortifica. A tua palavra tem toda a instrução de como prosperar, de como enriquecer e como sair do dia mau. Mas preferimos, meu Pai, meditar em qualquer coisa, menos na palavra do próprio Deus da nossa crença. Deus, nós cremos no Messias, mas não meditamos na palavra que testifica o Messias. Então, Senhor, cada vez mais perdemos o tato e perdemos, Senhor, a ligação entre os céus e nós.
que é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que nós não viemos fazer como o povo de Israel, em chamar o maná que desceu do céu como um pão vil, como se tivesse enjoados, mas que nós viemos dizer como esse salmista: Ah, como eu amo a tua palavra. Ora cantarabandacei. Que nós possamos dizer como esse salmista: como eu amo a tua palavra, como eu amo as tuas escrituras, pois ela me dá luz. Xerecantarabandasúbia. Que nós possamos dizer como esse salmista, ele é como um mel na minha boca. Ah, Jesus, que nós não viemos ter nojo e repudiar o que nos traz vida, o que nos liga e que nos faz perceber a sua volta, Jesus. E eu te peço, renova hoje o amor à tua palavra, a todos que estão aqui me ouvindo. Seja renovado a sede pelas Escrituras, a fome em conhecer Deus e a necessidade de deixar essa palavra no topo do teu coração. Que o Senhor te alimente e renove a sua fé através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade, pastora Cris. Amém.